casa na noite de hoje foi o capítulo 28, que fala sobre as preces espíritas, em especial o item orai pelos inimigos do espiritismo. Sempre que eu começo uma fala aqui na casa espírita, ou em qualquer outro lugar sobre a doutrina espírita, eu costumo lembrar aos irmãos que estão vindo pela primeira vez, ou até mesmo para quem já tem um conhecimento da doutrina espírita, os fundamentos principais, porque assim nós nos guiamos por eles para a compreensão da palestra. Então é sempre importante de ter em mente que a doutrina espírita ela tem alguns pilares principais que direcionam a nossa compreensão. Primeiro nós temos o entendimento do Pai, um Pai de infinito amor, de infinita bondade, de infinita justiça e sabedoria, um Pai que não pune, um Pai que não castiga, um Pai que ama, que realmente nos ama, nos sente o tempo todo. Está ao nosso lado, vivendo conosco, nos auxiliando em todos os momentos. É uma filosofia cristã, ou seja, tem Jesus como seu padrão de referência, como seu padrão de comportamento. Jesus não é só na casa espírita um símbolo religioso, não é só alguém que nós devemos crer, ou que nós devemos deixar numa cruz, para que façamos pedidos, para que oremos, para que Ele resolva nossas situações, nossas dificuldades, sem o menor esforço. Jesus é modelo, Jesus é guia, e Jesus deve viver ao nosso lado. E é assim que a doutrina espírita nos ensina. Temos também, é claro, a crença na imortalidade da alma, na imortalidade do espírito, o espírito é imortal, comprovado pela reencarnação, pelas sucessivas passagens que fazemos aqui, nesse mundo material, e também em outros, através da evolução, quando aqui mais nós não estivermos. E é claro, o livre-arbítrio, a cada um de acordo com as suas obras. Como diz a benfeitora Joana de Ângeles, o plantio é voluntário, mas a colheita é sempre obrigatória. E esses fundamentos nos geram, então, um modo de vida. E quando nós pensamos em modo de vida, nós lembramos que a doutrina espírita é uma filosofia, a filosofia espiritualista, como nos fala Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Filosofia é buscar sempre a verdade, é buscar sempre compreender as leis da vida, as leis divinas, para então, com maior consciência, encontrar menos sofrimento. E através então da sua racionalidade filosófica, ela nos gera a fé racional, a fé que deve compreender a vida ao longo de todas as épocas da humanidade. Olhamos, concebemos, acreditamos, vemos que é possível, então colocamos em prática. Dados esses primeiros direcionamentos da nossa palestra de hoje, vamos então ao tema que a casa sugeriu. Claro, meus amigos, que quando Kardec codificou a doutrina espírita, junto dos benfeitores espirituais, junto do Mestre Jesus, espíritos como Platão, como Sócrates, como o evangelista João, o apóstolo João, como Francisco de Assis, que é o apóstolo João, como São Luís, como Santo Agostinho, como Swedenborg, vários espíritos auxiliaram Kardec nessa codificação, que trouxe novos paradigmas, novos conceitos, que nos fez então reviver o cristianismo primitivo, que estava há muito tempo esquecido pela humanidade, pelos dogmatismos, pelos cultos exteriores que nós vivíamos e vivemos até hoje. E toda ideia nova gera crítica. Toda ideia nova gera inimigos, despropérios, animosidade, gera muito ódio. E esse sentimento é natural porque ele tem como início o medo. O medo daquele que se sente atingido por esse novo que aparece, que surge. Aquele que sente que a sua autoridade está sendo contrariada. Aquele que entende que os seus propósitos estão sendo contrariados. O doutrina espírita veio, então, batendo de frente com aquelas atualizações anteriores, nos trouxe uma nova forma de nos comunicarmos com Deus, de nos relacionarmos com o nosso Pai Celestial.
Mostrou que nós não precisamos de intermediários. Que nós precisamos realmente estar aqui para nos relacionarmos com Deus. Que a relação com Deus é interna. Que o reino dos céus é uma descoberta interior. É uma autoconscientização interior. É a busca de virtudes. Que assim nós nos relacionamos com Deus. Que nós somos os autores e atores de nossa vida. Portanto, isso trouxe muita animosidade daqueles que combatiam a doutrina espírita. Kardec, inclusive, escreve na abertura, na introdução do Livro dos Espíritos, muito sobre isso. Ele justifica a doutrina espírita, ele justifica a filosofia espírita e combate algumas inverdades que eram sempre colocadas por aqueles que queriam combater essas novas ideias. Mas é claro que nós temos como exemplo disso o Mestre Jesus. Jesus, quando veio, nos primeiros cristãos também. Jesus, quando veio, também trouxe uma nova forma de ver a vida. Trouxe um Pai amoroso. Ele contrariou aos fariseus, contrariou aos escribas, aos publicanos, dizendo que aquela forma de se relacionar com Deus era só externa, que existia muito mais hipocrisia do que realmente uma relação amorosa. O que aconteceu com Jesus? Foi crucificado, foi assassinado, foi trucidado. Portanto, não era de se esperar que com a doutrina espírita acontecesse algo diferente. Kardec sabia disso. O Espírito da Verdade, o Mestre Jesus, disse para Kardec que ele deveria ter muita força para que então modificasse a doutrina, porque ela seria então o Consolador primitivo. Nos traria novamente a visão do cristianismo verdadeiro. E nós vemos até hoje, meus amigos, a doutrina espírita sendo combatida. Nós vimos muito isso no Chico Xavier. Acho que todo mundo aqui já assistiu o filme. E vocês viram o quanto ele foi combatido pela igreja. Divaldo também. Inclusive já aconteceu comigo. Eu me criei numa cidade pequena no interior do Rio Grande do Sul, onde uma cidade muito católica, e eu sentia muito esse preconceito, porque desde a minha infância eu era espírita. Sempre frequentei a doutrina espírita. E até hoje eu ainda vejo familiares meus indo contra a minha crença, a minha doutrina. Mas é claro que essas agressões, eu não aceito nenhuma delas, porque eu tenho convicção de que realmente a doutrina espírita nos traz uma forma mais verdadeira de vermos a verdade, que realmente nos direciona ao nosso plano. E Kardec, sabendo disso, é claro, vivendo como um verdadeiro cristão, incentivou a todos nós que orássemos pelos inimigos da doutrina espírita. No capítulo 28, nós vemos então a oração aos inimigos da doutrina espírita. Mas essa palavra inimigo é muito pesada, meus amigos. Vamos usar então como os desafetos, os não crentes à doutrina espírita. Normalmente por fanatismo, por ignorância, é que eles combatem a doutrina espírita. Mas é importante então que nós oremos sim por esses irmãos. Por aqueles que ainda não compreenderam a doutrina espírita e a perseguem como se fosse realmente algo satanista, uma fraude, um magnetismo comum, que fenômenos mediúnicos não existem, que são espíritos ruins que falam conosco. Nós precisamos realmente perdoá-los, porque quem fala nesse momento é a ignorância. Mas é claro que esta é uma lição que nos leva a pensarmos em outras situações com os nossos desafetos, com outros tipos de desafetos que temos em nossas vidas. Por isso é importante, quando nós formos fazer essas orações, a qualquer um que tenha uma dificuldade conosco, que tenha uma inimizade, ou que tenha algo que não se relacione muito bem, nós lembrarmos o Mestre Jesus, em Mateus, no capítulo 5, versículo 23 e 24, quando ele fala que aquele que for até o altar, que for deixar a sua dádiva no altar, que o faça, mas que antes disso, se reconcilie com aquele irmão, se você tiver algum problema com ele. E depois, então, vá até o altar e faça a sua dádiva. E a ciência espírita explica isso de uma forma racional, lógica, racional, como é a filosofia espírita. Quando nós vamos orar, meus amigos, nós movimentamos
boas energias a quem nós estamos direcionando a nossa oração. Nós movimentamos boas energias, bons fluidos vitais, que realmente auxiliam esse irmão a se autoconhecer, que auxiliam os seus aspectos físicos, emocionais e espirituais. Portanto, a oração é realmente um modo de auxiliar os nossos irmãos, nos auxiliando, é claro. Mas, como é que nós vamos movimentar o fluido universal? Como é que nós vamos transformá-lo amorosamente se nós tivermos em nosso coração o ódio? Se nós tivermos em nosso coração a vingança, a revanche contra alguns dos nossos irmãos? Como orar por esses desafetos do Espiritismo se nós os condenamos também? Nós não vamos conseguir movimentar boas energias a eles. É por isso, então, que Jesus nos falou dessa maneira. E a filosofia espírita, através da sua ciência, nos mostra de forma racional como compreender o alcance e o mecanismo da oração. Então é importante nós nos reconciliarmos, nós perdoarmos, nós estarmos em paz para podermos acessar o nosso Pai Celestial. Porque senão a nossa oração, as nossas energias não chegam até o nosso irmão. Porque o ódio é uma antítese do amor. Então precisamos transmutá-lo em amor para que ele possa realmente chegar até os nossos irmãos. Então, com ódio no coração, nós não conseguimos alcançá-los. Kardec continua então, nesse mesmo prefácio dessa oração, nos dizendo que de todas as liberdades, a mais inviolável é a liberdade de pensar. Então, quando nós queremos impor uma crença, impor uma religião, lançar um anátema aos nossos irmãos, nós estamos faltando com a caridade. Porque nós não devemos influenciá-los. Nós podemos mostrar que nós somos espíritas e que vivemos o espiritismo. Mas obrigar alguém, coagir alguém a tornar-se cristão espírita, é realmente faltar com a caridade. É desrespeitar o livre-arbítrio do próximo. E aqui nós compreendemos que o desrespeito ao livre-arbítrio não deve ser cometido. Porque se Deus nos permite o livre-arbítrio, quem somos nós para olhar o nosso irmão e realmente condená-lo pela sua crença, pela sua religião? Porque essa é a doutrina espírita, meus amigos. Quando nós chegamos aqui, ninguém nos cobra nada, ninguém nos pede nada, ninguém coage pelo medo, ninguém nos obriga a absolutamente nada. Racionalmente nós compreendemos, então através da inteligência nós conseguimos conceber que aquele realmente é o caminho. Mas todos nós teremos nossa hora. Já dizia o Eclesiastes, tudo ao tempo de Deus. Portanto, todos nós um dia convergiremos à doutrina espírita. Perguntaram para Kardec se a doutrina espírita seria a religião do futuro. Kardec disse que não. Porque todas as religiões um dia convergirão à doutrina espírita. E ela não será a religião do futuro, mas será um conjunto de todas, usando da filosofia espírita. Então nós não precisamos ter pressa nesse sentido. Deixar nossos irmãos que compreendam a doutrina espírita e que vivam um momento em que compreenderem que estão prontos para isso. Porque a fé, meus amigos, não se transfere. A fé é uma conquista pessoal. E cada um de nós cultiva e vive a sua fé de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu livre-arbítrio. Isso gera, então, mais um tipo de reflexão nessa noite. Vivendo aqui no planeta Terra, nós dialogamos, nós nos relacionamos com vários tipos de espíritos. Todos mais ou menos no mesmo nível imperfeito que somos, mas com hábitos diferentes, com crenças diferentes, com gostos diferentes. E uma das maiores dificuldades é realmente aceitar o próximo como ele é. Inclusive, quando esse próximo nos agride. Porque se Deus permitiu que eu fizesse, é para o nosso crescimento. E lembrar sempre, meus amigos, que se eu preciso de perdão, preciso de indulgência, eu, antes de tudo,
preciso oferecer para o meu irmão? E já dizia a questão 886 do Livro dos Espíritos, que a caridade, segundo Jesus, é a benevolência para com todos, a indulgência às imperfeições e o perdão às ofensas. Um dia nos tornaremos caridosos. Por isso é importante nós começarmos nesse sentido, utilizando dessa motivação também para crescermos em indulgência e perdão e benevolência para com os nossos irmãos, aceitando cada um da maneira como ele é, permitindo que ele seja quem quer que ele quer, mas a nós realmente nos impondo, aquele que está aqui e recebendo esse conhecimento, uma vida diferente, uma vida realmente junto do Mestre Jesus. Então eu preciso fazer uma pergunta a todos nós, para que a gente atualize esse pensamento de Kardec. Será mesmo, meus amigos, que os verdadeiros inimigos da doutrina espírita são aqueles que combatem a doutrina? São aqueles que condenam a doutrina espírita? Será que realmente esses são os inimigos do verdadeiro espírito? Kardec nos disse, nos ensinou, que o verdadeiro espírita é aquele que faz todos os esforços para combater as suas más tendências e que busca uma transformação moral. Portanto, os inimigos verdadeiros do espírita não são os nossos irmãos, e sim o egoísmo, o orgulho, as nossas imperfeições que não nos permitem vivermos realmente como espíritas nesse nosso mundo. E é assim que nós, então, vamos vivendo a verdadeira doutrina espírita. Porque o outro, meu amigo, nesse sentido não nos importa. Importa o egoísmo dentro de mim e o quanto ele me causa dificuldade. Na questão 913, Kardec pergunta aos espíritos que dentre os vícios, qual é o mais radical de todos? Então os espíritos dizem que é o egoísmo. E o egoísmo é a nascente de todos os outros males. Então, na inveja, a causa da inveja é o egoísmo. A causa do orgulho também é o egoísmo. A causa de todas as imperfeições é sempre o egoísmo. É a nascente de todos os nossos males. E usando esse contexto, por exemplo, quando alguém nos agride, nós temos um senso de justiça com o germe em nós. Mas como a nossa visão de espíritos imperfeitos é sempre egoísta, esse senso de justiça acaba perdendo a sua justiça. Porque nós olhamos de uma forma enviesada. Nós olhamos de uma forma egocêntrica. Porque se o outro me condena, quem ele pensa que ele é? A minha opinião é a mais importante. O que eu acredito é o mais importante. O que eu penso, os meus hábitos, como eu vivo é o mais importante. E isso é o excesso de si mesmo. Isso é o egocentrismo e o egoísmo. E a benfeitora Joana de Ângeles usa muito disso quando ela cita Carl Gustav Jung, que nos ensina que o egoísmo tem 3 formas principais de agir. Através do egocentrismo, onde nós somos o centro do universo, onde o que nós pensamos, o que nós queremos, o que nós vivemos é sempre a verdade. A egolatria, onde eu sou o mais importante, eu sou o melhor, eu sou top do universo. E o próprio egoísmo, quando nós não repartimos com o próximo, quando nós gastamos as nossas habilidades, nossos talentos em quimeras, em caprichos, realmente de forma egoísta. Então são essas chagas que fazem a humanidade ser o que é hoje. É o egoísmo em nossos corações que realmente gera as imperfeições que nós vemos no dia de hoje. Então os verdadeiros inimigos do espírita não é aquele que combate externamente, mas é o meu orgulho, é o meu egoísmo que cerceia o meu livre-arbítrio. E quando eu penso que eu quero ser realmente um cristão verdadeiro, será que eu consigo? Será que o que eu aprendo aqui eu realmente coloco em prática no meu dia a dia? Mas por que não coloco em prática? Por causa do egoísmo. Porque o egoísmo não permite fazer. Então eu preciso conhecê-lo, eu preciso entender. Fenelon, que era um
discípulo de Sócrates, diz que na questão 907, Kardec pergunta a ele como extirpar o egoísmo. Então ele nos fala que realmente é muito difícil. Porque o egoísmo também é auxiliado pela matéria. E quando nós estamos aqui encarnados, meus amigos, a sociedade materialista nos impõe uma necessidade de projeção social, de posição material, de poder material, de parecer ser, de parecer ter, de sempre mostrar-se como melhor. Então nós vivemos uma competição o tempo todo. Um quer mostrar-se melhor do que o outro. É só olhar nas nossas redes sociais. Tudo em busca do like, tudo em busca do elogio. Então o egoísmo se exacerba nesses momentos, porque a matéria gera esse impacto a espíritos imperfeitos como nós, que ainda não desenvolvemos as virtudes capazes de combater realmente o nosso egoísmo. Mas a doutrina espírita explica que o egoísmo não é mal, porque não existe o mal na verdade. O mal é fruto da ignorância, é fruto da rebeldia, é um estado de espírito, que a partir do conhecimento, que a partir da vivência, que a partir da prática se extingue. E nós ainda estamos muito próximos da primitividade do espírito. Nós somos ainda o início da vida como espíritos imortais. Então esse egoísmo é muito difícil. Mas é olhando para aquele irmão que você não aceita, que você condena, que realmente mostra explicitamente que os seus hábitos, suas vontades não estão condizentes com as leis divinas, mas é olhando para ele, tentando perdoá-lo, principalmente quando agredido, que nós vamos lutando com o nosso egoísmo. Vamos superando essa chaga que realmente nos faz muito mal, que nos chumba a esse solo, que nos faz ficarmos cada vez mais autocentrados, não percebendo o outro, não olhando para o outro, ou somente buscando aquele que me elogia, aquele que pode me dar algo, aquele que está ao nosso lado, que precisa da minha ajuda, para que eu vou ajudá-lo? O que é que ele tem para me oferecer? Então a gente passa, nem enxerga. O problema é do governo, o problema é dele que vai trabalhar. Então é esse, meus amigos, o nosso real inimigo, o egoísmo. Não os nossos irmãos que condenam pelo Espírito. Eles não influenciam a nossa vida, na verdade. O que influencia é o nosso egoísmo, e é ele que precisa ser combatido. Lembrarmos, então, que o Espírito é um verdadeiro cristão e usa Jesus como seu modelo, o seu modelo de vida. Existe um filósofo chamado Epíteto, ele é um filósofo estoico, romano, e ele dizia que para que nós possamos desenvolver as sementes interiores que existem em germe dentro de nós precisamos ter uma figura, e que essa figura seja o elemento que vai fazer com que elas então germinem. E Jesus é essa figura. Jesus é o nosso mestre. E é através da sua vida, dos seus ensinamentos, que nós precisamos colocar a nossa junto dele. Como é que o mestre dialogava com as pessoas que o condenavam? Como é que o mestre agia nessas ocasiões? Quando realmente ele foi prejudicado, ele foi trucidado, ele foi assassinado, como é que o mestre se comportou? Jesus é um padrão de referência. Jesus é o padrão de comportamento da doutrina espírita, da filosofia espírita. Portanto, é nele que nós precisamos espelhar. E é através da vivência do cristianismo que então nós vamos conseguir realmente começar a encontrar nossas virtudes. E lembrar, no final de tudo, meus amigos, o que diz a questão 919 do Livro dos Espíritos, que o meio mais prático e mais eficaz para que não sejamos tomados pelas nossas imperfeições é o autoconhecimento. Mas é o autoconhecimento verdadeiro, que não se justifica, que realmente encontra em si aquele egoísmo, que olha para o seu irmão e projeta todo o seu egoísmo nele, e então gera o ódio. A benfeitora fala muito sobre isso. Que o importante é estarmos com a nossa consciência em paz, que o outro, que viva a sua consciência. Então é entender aonde o egoísmo realmente não me permite movimentar-se. É olhar dentro de si, é buscar dentro de si o porquê é que eu não me tornei um cristão ainda. O porquê é que eu venho na casa espírita, estudo a doutrina espírita
e na hora que eu preciso testemunhar, que eu preciso praticar, eu não consigo. É encontrar o porquê o egoísmo não me deixou viver ou buscar a virtude nesse momento. E é através do encontro com nossos irmãos, através do altruísmo, e em um momento futuro da caridade, um dia seremos caridosos, ainda somos, é que nós vamos então começando a encontrar dentro de nós essas potencialidades interiores, para que elas nos ajudem a combater o nosso egoísmo. Porque, repito, para que fique bem claro, nossos verdadeiros inimigos são interiores. Egoísmo, orgulho, inveja e todas as outras imperfeições que são geradas a partir disso. E lembrar sempre, meus amigos, então, para finalizarmos nossa palestra, o que dizia o filósofo Sócrates, que somente o conhecimento que nos torna ser humano melhores é importante. E esse conhecimento de hoje é muito importante. Entender que os inimigos são externos, que aquele que nos agride, que aquele que nos espírita, nossa crença, nossos hábitos, não tem o poder de nos atingir. Nós não precisamos aceitar a sua agressão. Se eu estou convicto de que eu realmente estou me esforçando para me tornar um verdadeiro espírita, nada que vem de fora deve atrapalhar essa minha busca. Obrigado pela atenção de todos. Então vamos agora ao passe quantificado. É importante nesse momento, então, meus irmãos, o pensamento realmente pronto para absorver as energias que os benfeitores amigos, através dos médiuns curadores, estão nos transmitindo. Que essas energias realmente nos auxiliem a colocar em prática o que nós aprendemos nessa noite de hoje. Que essas energias possam realmente tocar nosso coração e fazer com que nós percebamos o egoísmo em nossas vidas e o quanto o interesse pessoal realmente guia as nossas atitudes a todos os momentos. Lhe pedimos, Pai, força, humildade, para que possamos realmente encontrar em nós esses inimigos que tanto nos prejudicam. E, é claro, enviar essas boas energias aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos colegas, aos nossos conhecidos. Enfim, à família humanidade. Que onde tenha sofrimento, Pai, chegue a nossa oração, levando consolação, esperança, lucidez para o enfrentamento das dificuldades. Para aquelas mãezinhas que estão abandonadas junto com seus filhos. Para aqueles irmãos que estão nos hospitais, nos manicômios, nos presídios, nos orfanatos, nas ruas, vivendo em extrema dificuldade. Para aqueles irmãos que tiraram a própria vida física e hoje vivem a colheita do seu ato no mundo espiritual em extremo sofrimento. Aos irmãos que se encontram hoje adoentados, necessitando realmente uma palavra, um medicamento, um amparo para que possam curar-se das suas dificuldades. Lembrar os nossos irmãos que vivem em locais onde existem conflitos, onde existem guerras, nessa barbárie que hoje a humanidade está gerando, onde existem os flagelos naturais, na seca, no excesso de chuva, que também tanto prejudica os nossos irmãos. Pedimos, Pai, por todos aqueles que possam ter algum tipo de desavença para conosco, encarnados ou desencarnados. Se os ofendemos, irmãos, lhes pedimos perdão. E que possamos realmente buscar sermos pessoas diferentes, ser humanos que vivem o cristianismo em seu dia a dia. Porque através da filosofia espírita e através do amparo do Mestre Jesus, nós realmente conseguiremos
nos tornar novos homens, mais humanos, mais felizes, mais racionais e com menos sofrimento. Felizes e agradecidos pela oportunidade, lhe pedimos, Pai, permissão para encerrarmos a palestra de hoje. Que assim seja.